resumindo. Na época não existia energia elétrica, né? Então, ou era água ou era vapor. Então surgiu essa máquina a vapor, que é a mesma locomóvel de trem, né? Só que aqui a função dela era tocar uma indústria, alguma coisa, né? Na época era tocar tudo por transmissões, né? Correias e transmissões. Então essa é uma maquininha alemã, Heinrich Lenz, o nome dela. E ela tocava o quadro. O quadro ele fazia um movimento assim, ó, de sobe e desce com a serra, né? Uma única serra e saiu uma tábua a cada... Morava, saiu uma tábua, né? Era a sede da Casa Grande, né? Madeiras Casa Grande. Como falei que veio de 1943, que o meu nono veio montar aqui. Ele ficou 1 ano na casa do Chico Dallagnol, parando na casa dele, porque foi um dos primeiros funcionários que veio junto. E ele ficava 1 ano morando ali até construir a primeira serraria, né? Então aqui era a serraria, né? Primeiro com a locomóvelzinha pequena, com o quadro Tissot. Aí para baixo tinha uns trilhos os trilhos era de madeira, eles faziam com madeira, né? Empilhavam de um lado e do outro a grade de madeira. Depois, com o tempo, eles colocaram uns trilhos de ferro. Aí então a serraria era aqui. E depois, quando veio a fita, eles colocaram a máquina maior para poder vencer a tocar a fita, né? E a gradeação seguia o mesmo sentido para cá, na direção desses pinos aqui. Chegamos a ter uns 20 empregados. Aqui nós tínhamos 15 casas aqui embaixo, sabe? Tinha uma linha de casa aqui para a esquerda, né? Tinha uma linha de casa para a direita. E tinha até o campo de futebol lá embaixo, tem ainda hoje, né? Tem o campo de futebol que hoje foi reflorestado também, né? Porque estava em desuso, né? Então era uma comunidade, né? Era um ambiente bom, que os patrões na época conviviam bem com os funcionários e tudo mais, né? Os funcionários tinham terra para plantar. Eu falando, uma parte das peças do quadro Tissot está aqui, ó. Porque a serraria ficou muito deteriorada, ela era obsoleta já, né? Então quando a gente funcionou com pinos, ela não tinha aquela agilidade, não tinha aquela produção, né? E estava com uma idade avançada já e quase não compensava recuperar aquele barracão naquele local, né? E nem tocar com a locomóvel, que a segunda locomóvel seria aquela que foi tocar, que é a maiorzinho um pouco, que foi adquirida na época para dar mais agilidade para poder tocar uma serra-fita daí, não era mais o quadro Tissot, que a serra-fita daria mais produção, né? Então elas tocaram lá uns 40 anos com aquela serra-fita, né? E daí sobrou essa locomóvel aí também, que depois foi retirado do local, desmanchado o barracão, né? Porque a gente tá tentando arrumar aqui o terreno, né? Novamente o pátio, tudo como, né? Primeiro para a sede, depois se a gente conseguir colocar de volta a fita que a gente tem aí, para a gente encerrar alguma coisa assim em volumes pequenos, entende? Tá bom. 43 que o meu nono com a família vieram para cá, né? Meu bisnono José Casagrande e filhos, né? Até no início se chamava Pérez de Casagrande, a sociedade limitada. Depois passou a ser José Casagrande e Filhos. Depois passou a ser Madeiras Casagrande Indústria e Comércio. Tocaram aí uns 50 anos a serraria, né? Então assim, a entrada aqui na Macieira, do 30 dá 3 km, né? E aqui, parei nesse local para mostrar que ali é a sanga, que vem dos terrenos vizinhos ali de cima, passa pela serraria, e aqui ela tem um bueiro, então aqui é um canal de uns 200, 300 metros até na serraria, e na época era uma serraria de porão, né? Uma serraria de madeira de porão, com máquina locomóvel. Essa máquina, a primeira máquina foi trazida para tocar um quadro Tissot, que os mais antigos conhecem, mas os mais novos acho que não. Então passava essa sanguinha, foi aberta aqui um dique, um canal aqui, que levava a água, passava por baixo da serraria por bica de madeira para levar a serragem para a sanga. Naquela época funcionava assim, né? Todas as serrarias aqui na região. Aqui do asfalto, né? Antigamente não tinha nada de asfalto aqui. Não tinha asfalto, aqui era tudo estrada de chão, né? Estrada de chão. E na época tinha um senhor aqui que fez essa estrada aqui, se chamava João Polaco. Ele se refugiou aqui do tempo da Guerra do Contestado. E aí ele trabalhou para o meu nono na época, e eles abriram essa estrada na Picareta, as primeiras
Olha o trabalho. As primeiras acessos aqui foi na base da Pá e Picareta. Sim, sim. Abriu esses 300 metros aqui de estrada. E aqui tem, logo adiante, que tem um pocinho que eu reativei. É um poço chamado Poço Monge João Maria. Olha aí. Ele passou a mão ali, não? Esse Monge João Maria, onde ele andava, segundo a história, aí, ele onde parava fazia um poço. Também não sei explicar detalhe, mas é assim. A gente já foi filmar já um poço do Monge João Maria, já que inclusive falam que é abençoado. Então as pessoas que tomam, bebem daquela água e acreditam ali, né, são curadas, enfim, né? Sim, então eu reativei, esse poço ele estava cheio de terra já, né, e tá ali o poço, fiz com anéis de concreto, tudo certinho, e hoje dá 300 metros da casa ali e abastece uma casa ali.